Bendito Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença, meu Senhor, para suplicar, ó Deus, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos e amigos na cidade, no interior. Guarda os Teus servos. Te louvamos, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos na igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus alunos. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pelos nossos amigos na tua presença, na tua casa. Obrigado, Senhor, pela igreja, Pai, que trabalha para a glória do teu nome, que te exalta, Senhor, com o seu serviço, com o seu louvor. Deus misericordioso e bondoso, Senhor da glória, nos ensina a te servir melhor. Nos prepara, Senhor, para toda boa obra. Guarda, Senhor, a nossa nação, guarda a tua igreja na nossa nação, guarda, meu Senhor, os teus ministros experientes, guarda, Senhor, os idosos na tua casa, guarda os novos ministros, Senhor, que cada um seja, Senhor, um verdadeiro instrumento em tuas santas mãos. Pai amado, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos tudo, Pai, e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Fazemos isto com muita graça e há muito tempo. 20 e tantos anos só de atividade no rádio, com os programas semanais, além do carro-chefe que é Unicresce no Ar, que já estamos no ano 34. Louvamos ao nosso Senhor porque temos responsabilidades. Nós não assumimos as coisas para os outros, para sacrificar os irmãos. À medida que temos condições, é que vamos fazendo. Louvamos ao nosso Deus, porque estamos assim, firmes no trabalho. Nunca tivemos uma suspensão da nossa programação por questão financeira. Nunca. Já tive uma suspensão por questão de incompreensão do que havia falado. E o nosso pensamento é que nós alcançamos um alvo, nós atingimos um objetivo, comunicar a palavra de Deus em meio a tanta religiosidade sem Bíblia. E para dar continuidade a isto, nós vamos ler Colossenses capítulo 2, versículos 4 a 15, é o texto de hoje. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, advertindo e orientando os irmãos da cidade de Colossos. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados
com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscita os mortos. E quando vos estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer, exaltar o Teu nome maravilhoso. Continua, Senhor, operando em nossos corações. Guarda o Teu povo, guarda, Senhor, cada um dos Teus filhos. Em o nome maravilhoso de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos muitas experiências no nosso dia a dia. A experiência do empreendedor, a experiência do comerciante, a experiência do trabalhador braçal, cada um tem a sua experiência. No que diz respeito à Igreja de Jesus, existe uma possibilidade que é real, de todo mundo contribuir com a experiência que tem. Jesus Cristo ensinava através de parábolas e ele falou a respeito do homem que tinha uma árvore, uma árvore frutífera e procurou fruto e não achou. E ele disse, olha, tira essa árvore, corta essa árvore, porque eu tenho procurado fruto e ela não tem frutificado, nunca me dá fruto. Aí o vinhateiro lá, na história de Jesus, disse, Senhor, vamos dar mais uma chance. Deixa eu escavar, deixa eu mudar aqui a situação do solo e eu vou escavar e cuidar. E se este ano não frutificar, então corta, mas deixa comigo. Bom, por que Jesus ensinava isto? Porque todos podem contribuir no reino de Deus. O vinhateiro, o pastor de animais, o agricultor, todos podem contribuir com a igreja, contribuir no seu dia a dia, contribuir falando a palavra e contribuir levando pessoas a se firmarem, a estar seguras na presença de Deus. É maravilhoso aprender isto. E o apóstolo Paulo tinha orientação divina, ele tinha orientado. E agora, nesta leitura que fizemos, ele faz determinadas observações. Aqui, na Bíblia que eu uso, fala que há advertências acerca das falsas doutrinas. Então, o apóstolo cuidava da igreja e ele se empenhava em protegê-la e protegê-la de algo terrível, que seria a palavra persuasiva. Aqueles indivíduos que não resistem ao elogio, aquela intenção, às vezes até maléfica, de trabalhar a pessoa com massagem no ego. O apóstolo de Jesus recomenda: ninguém vos engane. Que ninguém vos engane, que ninguém, usando de lisonja, vos engane.
Porque ainda que eu esteja ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito, eu estou aí, eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, a prontidão de servir, vendo da parte de vocês a firmeza, a fé genuína. Isso é grandioso. Era o chefe da igreja, um ex-fariseu, doutrinando uma outra igreja lá em Colossos. E ele dá toda a instrução necessária para esta igreja crescer, desenvolver, divulgando a gloriosa palavra do Senhor. Então, Paulo faz essa leitura. Eu digo isto para que ninguém vos engane com lisonja, palavras persuasivas. Porque ainda que eu esteja ausente fisicamente, espiritualmente eu estou aí, eu estou convosco. É tanto que a palavra que você recebe é uma palavra com a mesma estrutura espiritual. Não tem nenhuma coisa estranha, diferente em relação às outras igrejas. Era um homem zeloso com as coisas de Deus, falando sobre a oportunidade de instruir com a palavra de Deus. O versículo 6, Colossenses 2:6 diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Em 1970, no dia 14 de junho de 70, eu fui batizado em águas. Um inesquecível dia, uma inesquecível experiência. Naquele dia, como era também de costume, foi a minha primeira ceia. O batismo era realizado naquele dia, foi realizado no dia 14/6 de 70, e à noite, naquele mesmo dia, tinha o culto de ceia, a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Por quê? A igreja, ela é una. A igreja não é una sob a ordem de um chefe, de um comandante. A igreja é una na orientação do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Paulo sabia, ainda que eu esteja ausente, eu estou ligado em espírito a vocês. Vendo, celebrando a vossa ordem, povo ordeiro, povo cheio de graça, povo cheio de serviço, eu estou vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele. E eu me lembro, naquele dia do batismo, a gente não tinha como fazer no dia. Mas no mês seguinte, o pastor ia novamente nos dar a ceia e ele foi levando a identidade de membro e tinha este versículo na nossa carteira de identidade da membresia. Assim como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar com Cristo
dá testemunho da veracidade, da fidelidade, da grandeza, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, é algo especial. Você ter a palavra de Deus em suas mãos, confirmando que você abraçou a palavra pela fé, tem prosperado no serviço ao Senhor e o resultado é este. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Eu acho muito difícil quando uma pessoa não sabe honrar, não honra o Senhor, não honra a sua igreja, não é grato aos irmãos. Eu sou grato ao Senhor, eu amo o Senhor, eu sou grato ao Senhor pela sua vida em mim, pela sua igreja, que cada dia cresce, desenvolve, cada dia amadurece no sentido pleno da espiritualidade. No versículo 5 diz: ainda que eu esteja ausente, contudo estou presente. No versículo 7, expõe a forma. Como é que você deve estar em Cristo? Arraigado, raízes profundas. Árvores que têm raiz profunda resistem o temporal. Árvores com raízes profundas resistem às correntezas, ao temporal, à tempestade, às intempéries. Então, meus amados, é uma palavra para nós, a palavra do céu. O Senhor quer que vocês recebam isto e guardem no coração. Arraigado, edificados nele, confirmados na fé, como foste ensinado, para abundar em ação de graça. Ação de graça que você mesmo rende, ação de graça dos que te conhecem, rendendo graças, porque conhece, vê, identifica em você um padrão divino. Este é convertido, este é transformado, este tem a graça, este tem o poder de Deus. Não tem como não receber uma palavra desta com amor, tendo cuidado, porque ninguém vos faça a presa sua. Primeiro ele diz: não se deixe persuadir. Não se deixe persuadir. E agora ele diz para que ninguém faça de você um prisioneiro. Não faça presa sua. Não se deixe prender por nada. Aí ele menciona filosofias vãs, sutilezas. Existem coisas eu não gostaria de ter mais algum refino espiritual, porque a gente sofre muito quando você percebe, naquela nossa história de nordestino, quando você pega no ar. Quando você pega no ar, você escuta aquela coisa lá, destoa da sua realidade, destoa da sua experiência de comunhão. Aquilo destoa do que o Senhor tem preparado e proposto para cada um de nós. Deus não força você. Deus não forçou a mim. Deus não nos força. Pelo contrário, Deus nos encoraja. Deus nos encoraja. Esforçai-vos. O Senhor nos encoraja. Ele não nos faz
seguir um caminho que não glorifique o seu nome. Aqui no versículo 9, ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Ele é plenamente visto nas Escrituras como o Filho de Deus. Natureza igual ao Pai, eternidade igual ao Pai, a graça salvadora oferecida a cada um. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, a plenitude do perdão, a plenitude da graça para a gente viver uma vida nova, frutífera, cheia de esperança e disposição para o labor. Isto é maravilhoso, meus amados irmãos. Eu me sinto muito feliz cooperando, apesar de mim. É só um pouquinho que eu faço, mas faço com alegria, faço com segurança, faço com amor, faço porque o Senhor me habilitou para isto. E você que já está habilitado, faça, estenda as mãos, faça alguma coisa. No versículo 10, o apóstolo de Jesus Cristo diz: estáis perfeitos nele. É difícil para mim entender como é que eu posso ser perfeito em Jesus. É quando você não escuta nada. É quando você não sente nem necessidade, nem saudade, nem admiração, e eu ainda vou mais profundamente, e nem tolerância. Não tolere, não seja cúmplice da fraude filosófica, da sutileza, da teologia, da libertação, da prosperidade, teologia do escambau. Não se renda, não se venda. Seja um discípulo para estar perfeito nele, que é o cabeça de todo o corpo. Cabeça de todo o principado e de toda a potestade, algo que vai além da compreensão humana. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus nos encha de graça e nos prepare para servir de uma maneira muito mais dedicada, consagrada, empenhada, que nós possamos nos voltar para o Calvário com louvor. Obrigado, Senhor, pela tua vida, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pela tua ação poderosa, maravilhosa, obrigado. Temos que fazer isto. Seja um discípulo cheio, discípulo decidido, discípulo que exalte o Senhor com ação de graça. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado, o qual também estais circuncidados, não com a circuncisão do corpo físico, mas a circuncisão de Cristo. Circuncidado em Jesus, vivendo a fé em Jesus, glorificando o Senhor Jesus, livre de toda e qualquer coisa estranha. É maravilhoso. Vamos fazer a oração pelo nosso memorial. Bendito Deus,
Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos ensinando, livrando de todo mal. Guarda a tua igreja, guarda, meu Senhor, manifesta, ó Deus Todo-Poderoso, a tua graça na vida da igreja. Guarda os teus servos, guarda, Senhor, os nossos irmãos em toda a terra. Pai querido, este memorial, olha com amor, toma em tuas santas mãos estas vidas, homens e mulheres, diante de ti, para receber a graça. Amado Senhor, ouve a nossa petição, em o nome maravilhoso de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.